mundo natural, isso é a primeira coisa, mas ele começa a alterar comportamentos cognitivos, não só motores, tá? E qual é um dos maiores eventos dos últimos 80 anos? É você deixar de usar as mãos para escrever e digitar. Né? Tem um teclado. E vai acabar, tá? O teclado vai sumir. Para você ter uma ideia, eu não digito. No celular, eu não digito nada. Deixa eu te mostrar aqui como é que Não, agora você faz com os dedos, né? Eu desenho uma parada. Por exemplo, vou escrever aqui teu nome, Miguel. Não, claro, mas isso vai mudar, tá mudando agora. Isso assim, isso aqui já é muito pior do que só digitar, eu acho, né? Veja, cada vez que você coloca um intermediário, você rompe um processo natural que nós evoluímos milhões de anos para fazer, você está alterando a nossa biologia, a nossa neurobiologia, tá? Os efeitos... Nós não nascemos para isso, né? Não, os efeitos... Assim, né? Eu tenho uma piada, você vai adorar essa, que eu vi em Princeton. Diz que um aluno nos anos 50, começo dos anos 50, chegou em Princeton e estava sendo recrutado, né? E foi conhecer o Einstein, no Instituto de Estudos Avançados. E virou para o Einstein quase chorando. Não, eu quero vir para cá, mas eles estão me oferecendo muito pouco de startup money. Eu não vou conseguir comprar, não sei o que era, um laser. O meu laser não vai vir o computador que eu quero fazer lá do MIT. Não vai vir negócio. Professor, o que o senhor acha disso? O que o senhor fez? O que o senhor usou para fazer a sua ciência? Aí disse que o Einstein respondeu, lápis e papel. Isso mesmo. Quer dizer, o moleque estava chorando as mágoas porque ele não podia vir para o melhor lugar, um dos melhores lugares, né, dos anos 50 da física, porque ele não ia ter o quê? Um equipamento X, uma coisa. Isso está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Você não faz mais teses com perguntas, você faz teses com techniques, com tecnologias. Que técnica eu vou usar? É a pergunta mais frequente que você ouve de um aluno de pós-graduação hoje em dia, tá? Sendo que o cientista, tudo bem, você pode usar um monte de coisa, mas o seu interesse é que pergunta. O que você quer responder? O que você quer responder, né? E essa história do Einstein é muito poderosa de mostrar o que você acabou de falar. A transição do modo de pensar humano, tá? Então, as pessoas, a singularidade nunca vai ocorrer. É uma impossibilidade computacional e matemática, tá? Mas na mente de muitas pessoas, ela já ocorreu. Já ocorreu, exatamente. Porque o que a história da humanidade é? A história da humanidade é alguém gera uma abstração mental poderosa, um Deus, né? Uma ideologia política. Um time de futebol. E essa abstração mental, em alguns casos com razão, vira mais importante que a própria sobrevivência do indivíduo e da espécie. Tem pessoas hoje capazes de matar um indivíduo porque ele tem um outro Deus. É verdade. Concorda? É verdade. Tem pessoas capazes de matar outro indivíduo porque ele tem uma outra visão ideológica do mundo, né? Sim. E o que é tudo isso? Criações da mente humana. O dinheiro é a prova clara. O que manda no mundo desde que o mundo, né, desde que os grandes aglomerados civilizatórios, cidades surgiram, o comércio explodiu, o rei da Lídia decidiu que era muito complicado dar barra de ouro, barra de prata para pagar pelo que ele tinha que trazer com a Pérsia. Ele falou, não, vou criar um negócio melhorzinho. Criou uma moeda. Uma moeda que ele punha um metal muito mais barato, que era o elétron, né? A mistura de prata com ouro diminuía o preço da manufatura e, de repente, pegou todo mundo. Aí ele foi pro oráculo de Delfos. Essa é a melhor história que tem no Heródoto. Foi o oráculo de Delfos e falou, o rei da Pérsia vai invadir o meu reino. A pergunta que eu tenho para o senhor oráculo é, quem vai ganhar a guerra, né? Porque ele era um rei poderoso da Lídia. E o oráculo respondeu, um grande rei será o vencedor. E ele voltou para casa todo feliz e maravilhoso, achando que era ele. Né? Mas o oráculo nunca disse isso, né? O oráculo disse que um grande rei, foi o rei da Pérsia, né? Que acabou com ele, queimou a cidade dele, enquanto ele via em correntes a cidade pegando fogo, né? E com que ele pagou o oráculo? Com moedas. O primeiro grande enganador da história foi o oráculo de Delfos, que ganhou, né, o pagamento em moedas para dizer que um grande rei ia ganhar. Mas por outro lado, desculpa, Álvaro, rapidão. Por outro lado, será que essa nossa nova maneira de interagir com a realidade, por exemplo, ao invés de escrever, eu passo a digitar e agora eu passo a desenhar com o meu dedo a palavra que eu quero, será que isso também não traz pra gente um novo passo, novas possibilidades de evolução? Sem dúvida, não há dúvida. Não há dúvida. Nós não estaríamos aqui conversando se algum maluco na Mesopotâmia não tivesse inventado um arado com uma formatura que
raspa a terra mais fácil e revolve a terra em vez de simplesmente abrir uma vala. Então, os avanços tecnológicos, né, sempre propiciaram saltos, né, saltos de desenvolvimento, saltos civilizatórios. O problema é quando você permite que essa tecnologia esteja acima de certos valores humanistas. Tá. Tá? A tecnologia, todos nós dependemos dela para sobreviver, mas você vai gostar dessa história. Eu estou escrevendo um livro de ficção científica. Ó, que legal. A primeira tentativa Tiozinho da minha pica, vida. mano. Minha mãe é escritora, né? Minha mãe, eu saí do Brasil porque se eu ficasse no Brasil eu ia ser o filho de Gisela Della Porta Nicoleles. Então eu tive que ir embora porque tinha que fazer uma coisa por mim mesmo. E ela escreve para criança. A vida toda, mais de 150 livros já publicados, né? Aí eu falei, não, eu preciso escrever um livro de ficção científica. Mas o meu livro de ficção científica começa no momento em que algo destrói toda a sociedade eletroeletrônica. Olha só, uma tempestade solar. Perfeito. Uma grande emissão da corona solar. Ah, que legal. Tu acertou, cara. Que arrombado. Não, por isso que eu falei. Por isso que eu falei para ele. Por isso que eu falei que ele ia gostar. Um coronal mass já ejection. aconteceu uma vez na Não, unidade, hey, cara. Por falar nisso... 1859. Carrington Event. Exatamente, evento Tá? de Carrington. Só que- Queimou toda a rede telégrafa do mundo. do mundo. Só que era uma merreca, né? 2 semanas atrás, teve um coronal mass ejection. Só que foi na direção oposta da Terra. Exatamente. Que bom. Que bom. Né? Porque nós não estaríamos aqui conversando. Se vem pra cá, o que acontece? Tudo acaba. Depende. Hoje, Se- assim, o pessoal consegue manobrar os satélites e tal, mas é um cenário super realista, cara. Hoje a gente depende da tecnologia total, de comunicação, de tudo. Isso. Na prática acontece que queima tudo? É o quê? Queima boa Queima parte. satélites, queima tudo. Computador, queima internet não tem. Comunicação via rádio. Banco você não online consegue. some, Ixi. refrigeração, tratamento de água. Sabe o que o pessoal chama Deus isso aí? me livre. Eles chamam da porque a Terra já passou por 5 extinções em massa. Isso. O pessoal chama isso aí da 6ª extinção em massa. Exatamente. É isso aí. O dia que acontecer, e pode acontecer, cara. Já aconteceu. Já aconteceu. Mas é Isso- previsível? Claro. Aí é que tá. Não 24 horas. Não, quando acontece lá, demora 3 dias pra chegar Não, aqui. demora mais ou menos, mas a Carrington Event foi 27 horas. Isso, foi 27 horas. porque Você era muito imaginou? poderoso. Você tá ouvindo a Claro televisão que do Jornal Nacional. 27 horas. Você tá no Jornal Nacional e o Bonner fala assim, senhoras e senhores, Fudeu. Esse é o último jornal da história. esse é o último Jornal Acabou, Nacional, entendeu? né? E Não, por- hoje um grande esforço que tem é porque isso é legal pra caramba, porque a gente não consegue prever se vai acontecer. O que acontece é o seguinte, quando você vê ela vindo do Sol... Não, já era. mas é muito... você não consegue prever o evento, mas se você começa a ver as manchas solares Isso. coalescerem e a dimensão dessa coalescência é maior do que a Terra, por exemplo, o volume é crítico. É. Mas aí pode acontecer ou não. Pode acontecer ou não, É. mas se você vê esse barato procura formando, não, Paulo. você dá pra ver, né? Isso é fácil de ver. Isso, o pessoal hoje tem. Tem gente que estuda isso o tempo Monitora inteiro. isso o tempo todo. É, Pau erguido, ele quer que a gente pronuncie, entendeu? Pau erguido. Ele quer que a gente fale isso. A gente já viu um pau erguido. Só viu o meu, sapo. a NASA monitora isso o tempo inteiro. Na hora que surgiu, na hora que deu a emissão, que é a parte externa, né? Isso. Do Sol, que vai para o espaço. 27 horas. Porra, então a premissa Tá do bom. teu livro não é tão... Não, é real. Não, total, não, mas aí eu Você falo fez o que estudando, acontece. O que acontece E aí, com... a extinção em massa mesmo? Não, Sexta? não posso contar o Não resto, pode, né? né? Sem spoiler, né? Vamos comprar o livro. Não, mas sabe quem era o... Sabe, vocês já ouviram falar, mas... Lembra do Akhenaten? O faraó maluco Sim, do Egito, sim. que foi o primeiro a propor o monoteísmo no Egito, que era o sortudo que casou com a Nefertiti. Quem viu a estátua da Nefertiti sabe que o Akhenaten deu sorte na vida, né? Pois bem, sabe quem o Akhenaten... o deus do Akhenaten era o Aten. Sabe quem é o Aten? Não é o Sol. É a coroa do Sol. É a parte externa do Sol. Ou seja, os egípcios já sabiam que a coroa é o negócio. era o negócio. isso mesmo. Nós estamos falando muito tempo atrás, 2000 anos atrás, mais. Né? 1300, alguma coisa, se eu não me engano, antes de Cristo. Então, os caras já tinham uma noção, e ele tem uma oração para o Deus Aten, que eu pus na capa do meu livro, onde ele basicamente diz o seguinte: de ti tudo vem. Quando tu sorris, toda a vida floresce. Quando tu dormes, tudo morre. Caramba, aí que demais, hein? O cara sabia que era a energia solar que Que faz comandava, né, toda tudo, né? a vida existir. Ele sabia ou ele achava que era e estava certo? Olha, Ah, boa. o cara... E por curiosidade,
A última coisa que eu vou falar sobre o querido Akhenaten é que o Freud publicou um livro no final da vida dele, achando, e depois foi seguido, teve vários estudos, vários livros, eu li 2 sobre a história, que Akhenaten e Moisés eram a mesma pessoa. Eita. Isso é maluco. Não, Freud é é genial pica a história. É genial. Porque ele cria o monoteísmo, né? Ele instala o monoteísmo e, de repente, ele tem gente que acha que ele morreu, que ele foi assassinado, porque os sacerdotes dos outros politeísmo. deuses foram lá e deram uma bimba nele, puseram a Nefretiti, que, né, não é nada mal. E outra versão é que Akhenaten foge para uma região do delta do Egito, onde os judeus tinham uma primeira colônia deles, né, que eles foram capturados e depois, né, libertados. E ocorre que José, né, tinha uma filha, José que trabalhou para os faraós egípcios, que casou com o faraó anterior. Então eles acham que o Freud publicou esse livro, Que ele é o... que ele na realidade é Moisés e que o Deus, o monoteísmo que nós conhecemos judaico, né, da tradição Estava judaico-cristã. propondo esse Deus. Exatamente. Tem um Tiozinho é ninja, acréscimo mano. nessa história que é o seguinte, né? O Freud, no Totem e Tabu, ele justamente assume que existe um momento inicial do surgimento do